Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué. Graça e paz. Tá todo mundo bem? Glória a Deus. Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 7 ao 9, amém? Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Amém, amadas? Fala assim. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não tema, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Amém. Glória a Deus. As batalhas só se vence com oração. Amém? Nessa noite eu quero falar um pouco sobre Josué. Josué, depois da morte de Moisés, ele foi o seu sucessor. Deus deu a ele a missão de fazer com que o povo chegasse à terra prometida. E Deus fala com Josué: ser forte, ser corajoso. Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não te mandei eu? O Senhor, Ele busca guerreiros. O Senhor, Ele busca pessoas que estão dispostas a ir à batalha. Mas por muitas vezes nós, igreja do Senhor, estamos acovardados. A oração, ela é uma arma de guerra. Quando nós dobramos os nossos joelhos e nós começamos a falar com Deus, nós estamos indo para uma batalha espiritual. Nós podemos não ver, mas quando nós dobramos o nosso joelho e nós começamos a orar por do suí, nós entramos numa guerra. Nós entramos numa guerra. E o soldado, para ir para uma guerra, ele precisa estar preparado. E como nós vamos nos preparar? Orando. Orando. Buscando ao Senhor. Josué foi lá. Josué obedeceu a palavra do Senhor. Talvez Josué teve medo. Talvez muitos de nós ainda temos medo. O Senhor fala conosco, o Senhor nos dá uma palavra, mas nós temos medo. Às vezes nós temos medo de nos levantarmos e ir àquele lugar que o Senhor mandou irmos. A igreja não é mais tempo da igreja ter medo. Muito tempo a igreja ficou calada. A igreja ficou aceitando as coisas que estão acontecendo. Mas o Senhor tem que falar ao meu coração nesses dias. Seja forte. Seja corajoso. Porque eu nunca perdi uma guerra. O Senhor, Ele nunca perdeu uma guerra. Não há na palavra do Senhor que Ele perdeu uma guerra. Por que Ele vai perder a nossa? Ele não vai perder a sua. Mas você precisa se levantar desse lugar que você se colocou. Eu preciso me levantar desse lugar. Porque às vezes a gente tem medo. Mas a palavra fala: não cesse
deste livro da lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado. Às vezes, a gente se afasta do que a palavra diz. A palavra diz que nós somos fortes. Mas às vezes a gente fica com medo de levantarmos as nossas vozes, de orarmos todo do suí, de falarmos a palavra do Senhor. Por que tem tantos jovens lá fora se perdendo? Por quê? E tem muitos jovens dentro da igreja. E nós conhecemos esses jovens que estão lá fora. Por que nós não falamos dessa palavra? É mais fácil a gente aceitar. É mais fácil a gente aceitar o erro da pessoa do que nós irmos confrontar ela com a palavra. Porque nós temos medo. Nós temos medo de perder um amigo. Nós temos medo. Nós temos medo de ser rejeitados. Mas não é mais tempo da igreja ter medo. A igreja precisa vestir as armaduras e ir para a guerra. Josué ouviu a palavra do Senhor. E ele foi. Josué, ele derruba as muralhas de Jericó, como vocês já sabem, né? E o que me lembra, quando eu leio essa palavra, eu presto atenção que o Senhor falou que seriam 7 voltas. 6 voltas eles iam dar calado. Mas na 7ª volta, eles iam gritar. E quando eles gritaram, foi que a muralha caiu. Então, às vezes, você precisa gritar. Às vezes, eu e você precisamos gritar, clamar, orar. Não ficarmos calados. Ao momento de ficar calado, foram 6 dias que o Senhor falou, ninguém fala. Fica quieto. Mas no 7º dia, clamem, gritem. E assim eles fizeram. E o Senhor deu vitória. Amém? Eu anotei aqui e o pastor até falou na oração esse versículo, que é em 2 Crônica 7:14. Fala que se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a você. Você é o povo de Deus, você é chamado pelo nome do Senhor. Amém? E por que o Senhor não tem sarado a nossa terra ainda? Por que a nossa terra ainda está doente? Por quê? Será que a igreja não tem feito a sua parte? Será que eu não tenho feito a minha parte? Então, amados, vamos orar. Vamos clamar. Sabe, rasgue as suas vestes. Eu estava lembrando de um tempo que nós saímos daqui da igreja, calços, e a gente foi até ali, o bairro Aeroporto. Todo mundo descalço, um ato profético. E eu estava lembrando desse dia que a gente fez isso. E eu estudava e eu lembro que quando eu cheguei na escola no outro dia, a gente era da frente, o Ministério de Louvor, a gente ia cantando na frente. E eu lembro que no outro dia eu cheguei na escola, a menina, mulher, aquele povo da igreja é doido. E tu também, que era que tu estava fazendo descalço, minha irmã, no meio da rua. Então a igreja era conhecida como louco. Hoje a gente é conhecido como o quê? A igreja de Uruçuí. Eu não falo a comunidade, eu falo todos. Todas as igrejas, a igreja, o povo de Deus. Será que nós somos conhecidos na nossa cidade? Como a igreja que ora. Como, aquela igreja ali, ou igreja barulhenta. Aquele povo ora toda hora. Será? Ou será que os cultos de orações são 4 pessoas? E quando acaba o culto, não sabe mais nem sobre o que a irmã ministrou. Porque muitas vezes a gente está desatento ao que o Senhor tem falado. O Senhor, Ele fala em cada ministração. Porque não é a pessoa, é Ele, é sobre Ele. Só que a gente ainda olha muito para a pessoa.
E eu nem entendi o que foi que a irmã ministrou. Nem sei o que foi que ela quis dizer mesmo. Amados, ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Nesse dia o Senhor tem falado tanto ao nosso coração. Não deixe que as distrações façam com que a gente não perceba aquilo que Ele tem para nós. Às vezes a gente é distraído por pequenas coisas. E a gente perde aquilo que o Senhor tem para nós. Você é corajoso. Você é forte. Por mais que as pessoas digam, não, você é. Porque a palavra diz, não te mandei eu. O Senhor não foi o Senhor quem te mandou? Você não tem uma palavra? Se você tem uma palavra, vai e faça. Josué, ele tinha uma palavra. E ele foi. Ele não fez nada fora daquilo que o Senhor tinha dito. Às vezes a gente quer fazer algo fora do que o Senhor disse. Não faça. Não faça para agradar pessoas. Não faça porque eu tenho que fazer. Não. Eu vou fazer porque o Senhor me deu essa palavra. É tempo de nós termos coragem de falar aquilo que Deus tem mandado a gente falar. Porque para falar algumas coisas que não está na palavra, a gente fala. Às vezes a gente passa horas e horas conversando besteira, coisas que não devíamos, mas quando se trata da palavra, não falamos. E é tempo de nós falarmos. É tempo de nós pregarmos. É tempo de nós levantarmos e de nós irmos para a guerra. Talvez seja fácil falar. Porque eu mesmo sou uma pessoa que... Eu tenho medo, gente. Vou falar para vocês, eu tenho medo. Às vezes eu falo, não, Senhor, eu não vou. Não vou. Manda outro. Porque eu... Mas não é mais esse tempo. É tempo da igreja se levantar como intercessora. A igreja, ela precisa de pessoas que estejam intercedendo. E o Senhor quer levantar essas pessoas aqui. Só que as pessoas têm medo. Eu não vou para a intercessão, porque se alguém se manifesta, Deus me livre. Quero nem saber de amor. Passe, não. Orar, não vou nada. Deus me livre, vai que eu pego. Não. Ninguém quer. Mas o Senhor quer essas pessoas. O Senhor, Ele quer usar você. Ah, mas eu não sei falar. Mas o Senhor quer usar você. É Ele quem faz. É Ele quem faz. Então que nós viemos ser corajosos. Que nós viemos estar dispostos. Que nós viemos orar. Que nós viemos buscar o Senhor. Sabe? Se rasgue. Busque, sabe? Busque até você não sentir mais forças. Mas busque. Esteja no centro daquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, era para a igreja estar muito avançada. Era para você estar muito mais além. Só que você tem medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de falar porque a câmera está ligada e tem muita gente me vendo. Sabe, não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer. Deus usou uma jumenta. Tá, que Deus não pode me usar? Eu fiquei, você usou uma jumenta, viu? Amados, o Senhor, Ele quer usar você. Ele quer usar você. Assim como você é. Ele vai transformar você. É você que vai ser o intercessor. Mas eu não sei nem falar. Quando eu vou orar, minha oração é bem baixinha para ninguém nem ouvir. Mas é você que Deus quer usar. E é esse tempo. É esse tempo que o Senhor está procurando. Guerreiros. Guerreiros, o Senhor quer pessoas valentes. Não aquelas pessoas, mas eu não. Não. Corajoso. Porque é um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de guerra. A palavra de Deus fala que para tudo há um tempo. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. Às vezes emocionais, às vezes espirituais. Todos os dias nós enfrentamos uma guerra. Para nós estarmos aqui, eu tenho certeza que você enfrentou alguma guerra hoje, não é? Todo mundo enfrentou alguma guerra hoje. Mas você está aqui porque o Senhor te sustentou. Assim como Ele sustentou
perguntou a Josué. Eu falei, Senhor, se tu fez com Josué, com nós também você vai fazer. Nós vamos derrubar essas muralhas que estão nos impedindo de fluir, Deus. Aleluia, glória a Deus. Lá em Josué 10, Josué 10, 12 ao 14. Amém? Fala assim. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gideão, e tu, lua, no vale de Aishalom. E o sol te deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apresentou após-se quanto um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor peleja por Israel. Deus ouviu a voz de um homem. A oração de um justo muito pode. Imagine de vários. Imagine quando toda a igreja se levantar em um só pensamento, em uma só oração, em um só clamor. O que o Senhor não vai fazer? A oração de Josué parou o sol. Ele orou e o sol parou. Nossa. Quando nós oramos, o que acontece? Quando você ora, o que acontece? Precisa acontecer no mundo espiritual. Quando eu e você dobramos o nosso joelho, precisa acontecer algo. Aquilo que acontece no espiritual, acontece no natural. Nós estamos bem, quando nós estamos fazendo o que Mateus 6,6 diz, nós refletimos isso lá fora. Quando nós estamos no nosso quarto orando, nós refletimos isso lá fora. E quando nós não estamos também. Então a oração de Josué, ela fez com que acontecesse algo. Quando aquele povo ouviu a fama de Josué, ouviu que ele tinha entrado em Jerusalém, quando ele tinha entrado naquele lugar, ele derrubou o muro, ele tomou aquela cidade, ele destruiu tudo, a fama dele se espalhou, e todo aquele povo veio contra ele. Qual é a nossa fama que tem se espalhado? Qual é a fama da igreja que tem se espalhado lá fora? O que as pessoas têm ouvido de nós? E por causa da sua fama, aquelas pessoas vieram até ele, tentar destruir ele, mas o Deus dele é maior. O nosso Deus é maior. E ele venceu. E você vai vencer e eu vou vencer. Aleluia. O Senhor, ele tem buscado. Eu insisto em dizer isso. O Senhor tem buscado guerreiros. O Senhor tem buscado pessoas que estão dispostas a pagar o preço por outras vidas. A pagar o preço pela nossa cidade, a pagar o preço pela nossa nação, ao todo. E essas pessoas somos nós, amém? E é orando e é buscando o Senhor que Ele vai fazer. O Senhor, Ele envia o socorro. No momento certo, o Senhor envia o socorro. Não desista. Às vezes a gente pode parar para descansar. Porque por uma guerra a gente não pode ir cansado. Se um soldado está cansado ou ferido, ele pode morrer. Então, se nós estivermos cansados, para descansar, mas desistir.
Às vezes a gente não tem força de vir à casa do Senhor para orar. A gente pode orar em casa? Pode, claro que pode. Mas quando nós vemos esse lugar, quando nós decidimos clamar ao Senhor nesse lugar, juntos, a oração de um povo, em uma só voz, em uma só união, o Senhor, Ele move céus e terra. O Senhor para o sol, porque o Senhor é quem pode fazer todas as coisas. Nós não podemos fazer nada, mas Ele pode. E Ele quer. Eu vejo que o Senhor quer. O Senhor quer fazer muitas coisas. O Senhor quer usar muitas pessoas. O Senhor quer usar pessoas para tirar, para resgatar outras pessoas. E as pessoas estão clamando por isso. As pessoas estão buscando isso na igreja. As pessoas, elas estão entendendo onde elas podem correr para buscar uma ajuda. E é nesse lugar que elas vêm. É nesse lugar que elas virão. As pessoas virão até nós. Mas para isso nós precisamos ser fortes e corajosos. Não deixe que passe de você. O Senhor, ele pode e Ele vai usar outras pessoas se você não quiser. Então queira. Queira ser como Josué. Queira estar nessa posição de Senhor, eu vou fazer. Talvez eu não vou fazer como Moisés fez. Mas eu vou fazer. Eu estou com medo, mas eu vou fazer. Então, amados, vamos orar. Vamos buscar o Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Se for preciso gritar, grite. Se for preciso... não sei, mas faça alguma coisa. Sabe, não aceite ficar nesse lugar. Nesse lugar que você vê tantas coisas acontecendo lá fora e você está conformado. Não, nós não podemos ser conformados. Nós temos que orar. Buscar o Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Não sei como fazer, mas o Senhor sabe. Com Josué, o Senhor fala conosco todos os dias. Todos os dias o Senhor tem uma palavra para nós. Uma palavra de pessoas desanimadas. Pessoas tristes sem saber o que fazer mais. Ei, o Senhor, Ele tem uma palavra para você. O Senhor todos os dias Ele te alimenta com uma palavra. Mas aonde que eu encontro? Ore. Ore, mesmo sem força, ore. Busque ao Senhor. Esteja disposto a fazer aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que o Senhor quer para sua vida. Viva aquilo que o Senhor quer que você viva. Amém? Então vamos ficar de pé. Orar ao Senhor.